Sejam muito bem-vindos às nossas devocionais. E hoje eu gostaria de falar com você sobre ser sustentado pelo Senhor e capacitado para grandes coisas. Talvez você já tenha lido a história de vários personagens bíblicos e falado assim: é impossível viver como eles. É impossível ser como Moisés. É impossível ser como Abraão, é impossível ser como Paulo, é impossível ser como o apóstolo João, é impossível ser como esses homens, é impossível ser como Davi, homens de tamanha fé, de tamanha confiança. Mas eu quero dizer para você que eles são pessoas como nós somos pessoas, eles são gente como a gente. E eu quero que você preste atenção na história de Elias. Elias foi um profeta do Antigo Testamento. E a história dele nos conta que ele viveu dias de fome, dias de injustiça e perseguição à própria vida. E olha que interessante, aquele povo acreditava em Deus, mas perseguiam o profeta de Deus. Então, muito mais talvez do que nos nossos dias, ele sofria demais. E mesmo sofrendo assim, mesmo nos dias maus, ou melhor, apesar dos dias maus, ele era sustentado pelo Senhor e capacitado para grandes coisas, porque ele percebia que a soberania não pertencia a ele. Ele percebia que a vida dele não pertencia a ele, mas pertencia ao Senhor. Ao ponto de, nessa história que eu vou relatar a vocês, do primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, no versículo 1, que diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E lá no versículo 24, então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Perceba comigo, essa é a história do primeiro livro de Reis, capítulo 17, no qual Elias sai do lugar onde ele está e ele é mandado a ir uma corrente de água do lado do Jordão. E lá, a soberania de Deus, que o levou até aquele lugar, também faz com que ele seja alimentado por corvos. Corvos vêm e trazem comida a Elias. Elias tem a oportunidade de experimentar esse cuidado do Senhor, esse sustento do Senhor, porque o Senhor é o dono da vida de Elias, mas também o dono de todas as coisas. E é interessante que ele também é guiado pelo Senhor até a casa de uma viúva, onde toda a história vai acontecer ali. Mas perceba que a história já começou antes, quando o Senhor, ou quando Elias percebe que a vida dele não é conduzida pelos seus próprios passos, mas pelos passos que o Senhor quer para ele. Nós somos sustentados e capacitados para grandes coisas quando nós percebemos que a nossa vida, este mundo, pertence ao Senhor. Mas somos sustentados e capacitados para as grandes coisas quando percebemos que a vida pertence ao Senhor. Elias chega na casa daquela viúva de Serepta, e lá ele é mantido por aquela viúva na sua fome. Ele chega lá, ele está com fome. Aquela viúva não tem muito o que fazer, mas ela tem um resto de azeite, ela faz um bolo ali, dá para Elias. Mas olha que interessante, aquele azeite era pouco. Isso preocupa a vida da viúva. No entanto, Elias fala para ela continuar a fazer, porque o azeite dela seria mantido pelo próprio Senhor. O Senhor aumentaria o azeite naquela casa. Tudo isso acontece, o azeite não acaba, aquela viúva faz vários pães, vários bolos, todos comem, mas no entanto aquela viúva vem a perder o seu filho de uma doença severa. E olha que interessante, ela olha para aquilo e fala assim:
Foi você, Elias, que me trouxe essa doença para a vida de meu filho. Elias não se perturba, mas pelo contrário, ele diz àquela viúva: deixe que eu vou cuidar disso. E aquele filho é ressuscitado e a vida é dada àquele filho. O Senhor cuidou da vida de Elias, o Senhor cuidou da vida daquela viúva, o Senhor cuidou da vida do filho daquela viúva, porque ao Senhor pertence a vida. Não pertence a mim, não pertence a você, pertence ao Senhor. Ele nos capacita, Ele nos sustenta, porque a glória pertence a Ele. No final, aquela mulher vira para Elias e diz: agora percebo que as palavras do Senhor na sua boca são verdade. E então aquela mulher se dobra a Deus. Elias em nenhum momento chamou a sua atenção para ele mesmo, mas pelo contrário, ele chamou a atenção para o Senhor. Quando nós percebemos que a nossa vida não nos pertence, nem o controle dela nos pertence, nós podemos render toda a glória, todo o elogio, tudo aquilo que temos ao único que é digno, o Senhor. O Senhor que vive é soberano sobre os dias maus, mas também sobre os dias bons. Ele não apenas é dono da vida, mas o doador do respirar e de tornar tudo novo. Desta forma, a nossa vida é possível porque Ele vive e porque Ele providencia tudo o que precisamos. Toda a glória, então, não pertence a mim e nem a você, mas ao Senhor. Que Deus te abençoe.